Bom dia, a gente está aqui hoje em nome da Abrir, recebendo o Banco Central. Eu sou Roberta, sou associada da Abrir e sou sócia e diretora de novos negócios na Monkey. A gente está aqui também com o Eduardo. Bom dia, muito obrigado. Em nome da Abrir, eu sou Eduardo, eu sou diretor-presidente da Abrir e também sou CEO da PayHop. Quer contar um pouco para a gente sobre a Abrir? Só rapidamente, né? Assim, a gente tem muito orgulho de estar conseguindo trazer aqui a Abrir para um evento, né? Ter a honra de tê-los aqui conosco. A Abrir foi criada há um pouco mais de 2 anos, né? Um esforço aqui de algumas das empresas fintechs, a maioria delas datadas ali uma época muito próxima das inovações aí que o Banco Central trouxe, né? Na parte de cartões, enfim, algumas um pouco anteriores. E nós buscamos, né? Primeiramente, enquanto empresas individuais, até se juntar a outras associações já existentes, mas a gente entendeu que, conforme a gente for conversando aqui, né, esse assunto da centralização de ativos e tudo mais, requeria uma certa especialização também do nosso lado, né, enquanto empresas que trabalham com isso especificamente. E aí a gente resolveu criar a associação ali em final de 23 e acho que desde então a gente tem procurado manter, né, um canal aberto com vocês, diversas agendas que a gente já fez e agora com essa oportunidade do podcast. Então, muito obrigado aí pela participação de vocês. O nosso tema hoje vai ser duplicata escritural e apresentando aqui nossos convidados, eu estou aqui com o Ricardo Barroso. Ele é chefe da unidade responsável pela regulação de uso de recebíveis em operações no mercado financeiro. E ele é funcionário do Banco Central do Brasil desde 2002, tendo atuado também no Departamento de Operações Bancárias, na área de sistemas de pagamento. Ele é engenheiro eletricista, mestre e doutorado em Economia pela Universidade de Brasília. Estou aqui também com o Rafael Andrade, que é coordenador no Departamento de Regulação do Banco Central, onde atua há 14 anos, bacharel em Direito pelo Unesp e mestre em Direito pela PUC. É um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. Então, acho que primeiro dando um contexto rápido sobre o tema de duplicata escritural, né? A duplicata escritural, ela é uma versão digital da duplicata mercantil e ela vem com o objetivo de modernização, né, da operação para a operação de crédito. E ela traz também mais segurança e ela vem para integrar esse mercado financeiro. E é um título de crédito que é emitido pelo fornecedor, né, com base num título, numa nota ou num contrato. E ela vai ser a base para todas as operações financeiras, né, como antecipação de recebíveis, risco sacado e capital de giro. Então, se vocês quiserem complementar, vou passar a bola para vocês também aqui. Primeiro eu agradeço, né, o convite da Abrir. Né, a gente está na reta final de implantação do projeto de duplicatas, né? Em breve devem começar os testes dos sistemas de escrituração, né? E a gente tem tentado de fato se aproximar mais do mercado, né? É algo que vai impactar, né, as empresas. É óbvio que a gente está fazendo um faseamento, né, para que isso seja de forma paulatina, né? Esse impacto, né? Mas é uma forma de fato da gente trazer mais clareza em relação a esse projeto. Então, é isso mesmo, Roberto. A duplicata é um título de crédito que foi criado, né, há muito tempo, Rafa, e é cartão, é um papel, né? E é óbvio que não resistiu à digitalização de todo o sistema financeiro, né? Hoje a gente sabe que a negociação desse mercado de recebíveis mercantis, que é um mercado de 11, 12, 13 trilhões anuais, né, se você pegar todo o volume, ele acabou se concentrando muito no instrumento de pagamento, no boleto, né? E a gente trouxe com esse projeto a intenção não só de digitalizar. Eu acho que falar que é só digitalização é muito pouco. A gente veio criar um ecossistema e atacar as dores, de fato, tá? Você ampliar esse mercado não só para os recebíveis, onde o sacado paga via boleto, onde ele também paga via TED, permitir que isso também seja negociado, dar mais segurança legal das garantias, garantir que o fluxo financeiro ele seja direcionado para o financiador que comprou aquele título, né? Dando mais valor à garantia, empoderar, né, o fornecedor, né, para ele poder ter uma base de possíveis financiadores, né, maior, facilitar que
compartilha aquela informação, criar um histórico informacional que permita melhorar a avaliação de crédito. Então, é muito pouco falar só de digitalização, tá? Isso aqui é realmente o controle de uma jornada, de um ativo bastante importante para permitir, para facilitar e para impulsionar esse mercado, tá? Rafael, quer complementar? Bom dia, Roberto. Bom dia, Eduardo. Muito obrigado pelo convite. Eu só quero complementar o que o Ricardo disse, que, na verdade, ele deu uma série de características, ele só não falou o nome, que é o Open Asset. Né? Então, na verdade, nós estamos trabalhando aqui com um paradigma regulatório que permite a emissão escritural, permite a negociação via registro, permite o controle de liquidação, transparência dos ativos e outras características mais que foram aplicadas nos arranjos de pagamento, estão sendo aplicados nas duplicatas escriturais e serão aplicados em outros títulos de crédito, como CCB, 3CB e títulos do agronegócio. Então, nesse contexto, a duplicata escritural é um desses ativos, tá, que serão negociados, serão transacionados sob esse paradigma, tá, e que representa, a nosso ver, uma verdadeira revolução no mercado de crédito, porque propicia garantias mais efetivas, propicia transparência nesses ativos e uma série de outras características que nós vamos discutir aqui durante o programa. Legal. Bom, então, para começar um pouco, botar a bola em jogo aqui, você acho que fez um comentário sobre, vai impactar muitas empresas e tal, né? Então, nós que também já atuamos aqui no mercado de recebíveis de cartão e vimos o impacto que foi, né, a mudança de um antes para um durante para um depois ali, né, no caso de recebíveis de cartão, a gente entende que o alcance, né, do impacto da duplicata escritural, na medida em que a obrigatoriedade de escriturar o ativo vai ser do sacador, né? E quando a gente fala sacador, a gente está falando o quê? Das empresas, todas as empresas do país que vendem B2B a prazo, né? E que queiram fazer algum tipo de operação com esses títulos, né? Da venda a prazo. E nós estamos falando realmente de empresas que não são instituições de pagamento, não são financeiras, né? Eu brinco, falo assim, não sabe nem o que é o Banco Central, né? Às vezes são reguladas pelo órgão ambiental ou pelo órgão, enfim, algum outro órgão do governo, enfim, não tem, né? São de todos os segmentos da economia e de todos os tamanhos, né? Então, um dos desafios, das oportunidades que a gente vê, né, é como de um lado comunicar, né, isso às empresas, né, como abraçá-las, né, incluí-las, né, para dentro do sistema eletrônico de registro, né, no caso dos sacadores principalmente, né. Então essa é uma pergunta. É um desafio, tá? É um mercado que impacta toda uma base de empresas, né, e é um ponto que a gente está tentando melhorar também no Banco Central e ter essa aproximação. Então, uma das formas é justamente, eu tenho participado de muitos eventos, né, sempre que me pedem para fazer a palestra, na medida do possível, eu tenho de fato participado de eventos assim até de instituições financeiras, associações que reúnem às vezes mais fornecedores, às vezes mais do ponto de vista do sacado, né? Mas a gente acho que ainda há coisas a melhorar para a gente até teve uma ideia que surgiu de ter uma página específica, né, no site do Banco Central. Não sei o quanto teria alcance, mas tem uma página específica explicando melhor duplicata escritural, o que muda, né, como é que é o impacto, né? Eu acho que isso pode ajudar um pouco, mas é um desafio, tá? Isso aí por isso que a gente está colocando uma entrada faseada, né, para tentar aos poucos essa informação também se espalhar, né, naturalmente entre instituições financeiras, seus clientes, né? Mas eu acho que certas iniciativas a gente está na nossa cabeça tentar, pelo menos do ponto da ótica do Banco Central, tentar ter um alcance maior em termos de comunicação. Tá? Eu gostei como o Eduardo falou aqui, que ele falou desafios e oportunidades, né? Porque acho que todo lugar que tem desafio tem oportunidade. Então, claro que essa regulamentação ela veio pensando em desafios do mercado, mas traz oportunidades, né? Se vocês puderem explorar um pouquinho o que vocês estão enxergando de oportunidades com essa nova dinâmica. Quer falar? Bom, eu acho que são muitas oportunidades, né? Acho que a gente poderia destacar, em primeiro lugar, o fato de que esses ativos estarão disponíveis para financiadores, sendo que atualmente não estão. Então, a transparência, que é um dos pilares do Open Asset, vai fazer com que
o sacador possa negociar os seus ativos com outros financiadores, tá? Como segunda oportunidade, eu colocaria o seguinte: as próprias instituições financeiras terão a possibilidade de negociar com ativos mais seguros, porque haverá sobre todos eles a construção de ônus e gravames, sendo que nós sabemos atualmente que a negociação de duplicatas só em algumas situações na qual a cessão e apenas acima de determinados valores existe esse registro em registros públicos, em cartórios, tá? Então, assim, eu acho que existem oportunidades para os sacadores, existem oportunidades para os financiadores e existem oportunidades também para os sacados, porque eles terão muito mais controle sobre as duplicatas que estão sendo emitidas, que estão sendo pagas. Então, eu acho que o sistema de escrituração é um sistema que traz vantagens para todos aqueles que estão envolvidos na negociação das duplicatas. Quer complementar alguma coisa? Não, eu acho que o Rafael falou praticamente tudo, né? Assim, talvez a gente explore mais do lado do sacado, né? Parece que o sacado não teria muito a ganhar, mas acho que tem muito a ganhar, tá? Você imagina, assim, gente, há dores que vão ter que ser superadas, tá? A gente está pegando um mercado de 11 trilhões e a roda vai começar a girar, vai ter uma nova dinâmica, tem uma curva de aprendizado, tá? Mas pensa lá na frente, né? O sacado tendo uma eventual integração no seu ERP, puxando lá tudo que é duplicata que está sendo emitido contra ele, tendo visualização da jornada da duplicata, desde a sua emissão, o que está acontecendo com ela. Ele pode... Anotações comerciais, que é um ato cambial, né? Não sei se é um as ato. anotações podem ser feitas e passarão a ser feitas e com bastante segurança por ocasião, por exemplo, de um aceite parcial. Tá? Então você pode, lá o sacado pode inserir uma anotação comercial de que metade do alface que foi entregue ele não era do tipo que ele queria. Isso está no sistema de escrituração, que é legalmente válido. Tá? Qualquer certidão de inteiro teu vai ter um registro dessa informação, entendeu? Então vai estar tudo concentrado. Então eu acho que sim, do ponto de vista do sacado, também há muita... Se você pensar, como eu disse, lá na frente, né, onde os players já tenham se adaptado a essa nova dinâmica, do ponto de vista do sacado, isso também vai ser muito importante para ele. Tá? Certo. E esse exemplo que você deu aí do alface, né, quer dizer, prorrogações de notas, cancelamentos, devoluções parciais, toda essa parte é uma informação rica que hoje fica realmente muito restrita e não está num sistema centralizado, né, para medir qualidade, seja da produção, da entrega, enfim, de um sacador, quanto também para um sacado, né? Mas a gente podemos pensar isso, né, nessa questão existe um momento futuro em que o sacado vai realmente, né, pensando na transição, né, ele vai estar realmente muita informação útil para ele, mas voltando um pouco no tema da comunicação, né, no começo realmente vai ser um desafio, né, você convencer o sacado, olha, é importante que você dê o aceite aqui numa nota para justamente facilitar que esse mercado, né, de crédito atrelado aqui à duplicata, ele se acelere, ele reduza custos, enfim, não diretamente para você, mas para a cadeia, né, que está num elo anterior, né? Então, assim, acho que queria que vocês também comentassem um pouco sobre a transição no primeiro momento, né, do sacado, e como vocês têm visto, né, essas discussões aí, e se associações, entidades relacionadas a sacados também têm procurado vocês, enfim, como é que vocês estão vendo? A transição é sempre a mais complicada, né? Eu digo o seguinte, a gente tentou estender o tapete vermelho para o sacado, né? Aquele que paga. Então, assim, a norma prevê várias coisas, a gente prevê gratuidade, assim, ele terá um monte de serviço no escriturador, ele vai visualizar as duplicatas, ele vai entrar com anotações comerciais, ele vai visualizar a forma como ele pode pagar, ele poderá dar o aceite ou não dar o aceite, ele poderá inserir informações de que ele pagou, uma comprovante. Então, assim, ele tem várias... A gente tentou justamente mostrar para ele, né, e estender esse tapete vermelho para atraí-lo para dentro do ecossistema, tá? Inclusive, por exemplo, isso é importante, que nesse primeiro período em que forem aprovados os primeiros sistemas, são mais ou menos até 6 meses, em que a gente está com a essa interoperabilidade, ela vai entrar em fases, tá? A gente colocou vamos chamar de trava do sacado, né, em que isso vai dar uma freada nesse início, tá? E a intenção é que só se possa emitir duplicatas
contra sacados que tenham, de alguma forma, embarcado no ecossistema. Entendeu? Tenho minimamente recebido uma instrução, que tem talvez um login e senha de algum escriturador ou de algum intermediário, para ele poder ver o que está sendo feito contra ele. Então nesse período de 6 meses, existe essa trava, tem o objetivo de estimular que o sacado venha. É uma trava porque, de fato, vai diminuir um pouco, né, vis-a-vis o que seria se não tivesse essa condição, tá? Mas é importante, tá? É importante porque, por mais que a gente teste, por mais que a gente faça plano de teste de 300 páginas, quando entra em operação, outros problemas surgem, tá? E a gente está falando de um mercado totalmente heterogêneo. Você tem todo tipo de tamanho de sacado, sacador, de produto, de dinâmica de relações mercantis diferentes, entendeu? Então é impossível você prever todos os problemas que vão surgir, tá? Então vai precisar dessa adaptação. Então é isso que a gente tentou fazer. Obviamente, depois desses 6 meses não terá essa limitação. Então o fornecedor ele poderá emitir contra o duplicata, independentemente do sacado já estar na base de dados dos escrituradores, né, indicando que ele de fato está embarcado no ecossistema. Outra coisa também que a norma prevê para o sacado é que, além da gratuidade, a gente coloca, já está prevista essa intermediação para o sacado, no sentido de que ele poderá acessar essas informações se conectando a um sistema de escrituração, via internet banking, via um terceiro, né? Um terceiro pode eventualmente prestar esse tipo de informação, via integração direta com um escriturador. Tá? Então a gente está tentando. É lógico que isso aí são soluções que têm que ser desenvolvidas. Tá? Sim. Assim, não quer dizer que no dia 1 o sacado vai chegar, cadê no internet bank? Não, o banco ele tem que desenvolver o sistema dele para tipo um DDA, assim, digamos, de duplicatas. Tá? Então a gente espera que isso vai ser desenvolvido. Tá? E um pouco nisso que você falou, né, nessa dinâmica faseada que foi criada, até para gerar mais certeza, né, e mais fluidez no processo, a gente tem conversado. Então, o faseamento, né, é para primeiro as maiores empresas, depois médias, depois pequenas empresas, né? Isso do lado do sacador, né, do fornecedor. O que a gente tem conversado muito, principalmente quando a gente está falando de um produto de risco sacado, por exemplo, uma vez essa empresa sacado migrando para esse ecossistema, vai acabar levando todos os fornecedores, né, desde os pequenos aos grandes. Como é que vocês estão vendo isso? Vocês também têm essa impressão do mercado? Vocês têm uma impressão diferente? Assim, depois o Rafa, se quiser complementar, assim, esse faseamento, gente, tem 2 faseamentos, tá? O primeiro é o faseamento da interoperabilidade, tá? Esse é o primeiro faseamento que tem esses até 6 meses em que você tem essa trava do sacado. Aí depois você entra o faseamento, primeiro assim, que o comando é para a instituição financeira, tá? Então o que a gente diz é o seguinte, bancos, a partir de tal data, quando você for negociar recebível mercantil, tem que ser por meio de duplicata. Então, a resolução nunca dá comando para a empresa da economia real. Tá? Então, em tese, se aquele fornecedor não precisar de financiamento bancário, ele poderia passar aquela data e nem mexer com o duplicado escritural. Tá? Desculpa te interromper, mas o comando ele é para a instituição financeira, né? Mas ele acaba refletindo nas empresas. Indiretamente, né? O objetivo foi esse. Tá? É você levar todo o mercado para duplicado escritural. Uhum. Porque tem também um objetivo de estabilidade financeira, de evolução, até do ponto de vista de segurança e eficiência do sistema financeiro. Tá? Uhum. A gente quer que os bancos trabalhem com garantias mais seguras. Tá? Uhum. Mas, assim, desde o momento 1, qualquer sacador, de qualquer tamanho, pode entrar no ecossistema. Qualquer empresa que tenha interesse pode entrar. Se estiver pronto, pode entrar. Então, a gente está vendo com naturalidade. Uhum. Então, assim, vai ter situações que um grande sacado embarcou no ecossistema e trouxe com ele um monte de sacadores pequenos que já vão embarcar no ecossistema muito antes daquela data. Lá. Sim. E a gente vê com total naturalidade. Tá? Então, assim, aquele faseamento é um limite, tá? Mas já de antes já é possível que isso ocorra, tá? O que a gente quer, de fato, é que no início, né, a gente tenha a roda girando um pouco mais devagar para testar, para saber se a borda está funcionando bem, se a interop está funcionando bem, né, até ela poder girar mais rápida com os eventuais problemas residuais que sempre tem, né, serem corrigidos, né,
as pessoas estarem mais bem treinadas e mais cientes, tá? Não sei se você quer... Não, perfeito. Eu acho que o ponto aqui fundamental é o seguinte, é que existe uma diversidade grande de sacados e sacadores, né? É praticamente a economia toda, todos os segmentos, todos os portes. Então foram traçadas estratégias na norma para que o início do ecossistema fosse feito de forma ordenada, né, com parâmetros, mas nós estamos falando de empresas de todas as regiões do país, de todos os portos, de todo tipo de faturamento, mas Sim. A norma trouxe esses encaminhamentos aí que estão previstos, principalmente a entrada por faseamento do porte da empresa, de faturamento. Até como uma lição aprendida do arranjo de pagamentos, né? Até como uma lição aprendida, exatamente. Perfeito, perfeito. E a gente, enfim, enquanto a lei está prestes a entrar em vigor, né, a gente tem muitos diálogos nossos aqui com as escrituradoras / registradoras, né, que em parte são as mesmas de recebível de arranjo de pagamento e com algumas adicionais, né? E aí realmente a gente percebe que é um desafio muito grande de 6 ou 7 escrituradoras abarcarem o mercado inteiro, então por isso essa relação, né, na escrituração, enfim, quais são as possibilidades, né, que tem de alcance essa base tão diversa de sacadores e sacados é ao mesmo tempo um desafio, uma oportunidade que a gente vê aqui de trabalhar em parceria aqui com as escrituradoras para acelerar esse mercado o máximo possível, né? Mas eu queria avançar para um ponto que é muito importante também na vida aí do sacado, principalmente, que é a questão do instrumento de liquidação, né, e da possibilidade de a gente ter aí, né, pelos desdobramentos que a gente está vendo aqui na norma, de algum instrumento de liquidação inteligente, né, que já consiga direcionar, né, o fluxo do pagamento ali da duplicata de acordo com a titularidade e tudo mais, né, que obviamente é uma dor ali pro sacado, né, trocar boleto e tudo mais, saber para quem paga o quê, né, então acho que eu queria que vocês explorassem um pouco como endereçar essa dor, que claramente é uma dor que a gente vai ter que atacar. Né? Uma coisa que a gente se preocupou na norma é o seguinte, não adianta você digitalizar um ativo financeiro. O ativo financeiro é um fluxo financeiro no final das contas, né? Então, assim, você tem que garantir que aquele fluxo vai para o titular do ativo, né? Como fazer isso, né? Aí, como eu disse, dependendo do ativo, você tem que ter soluções diferentes, tá? No caso de duplicatas, é o sacado, que é esse público de milhões de empresas que estão aí, né? De fato, Eduardo, a gente traçou 3 estratégias ou 3 esteiras de pagamento, tá? Uma das esteiras a gente meio que replicou o que é feito hoje, tá? Em que, de fato, o sacado vai pagar para o financiador. Então, ele sabe que o sacador, o fornecedor, negociou o recebível mercantil e aí ele, sei lá, um FDIC, por exemplo. O FDIC emite boletos próprios, né? Entrega esse boleto para o sacado e ele paga. A gente tentou, na inércia, permitir que isso continue ocorrendo, tá? A gente só colocou uma condição que é o seguinte, é fundamental, já que você tem um sistema de escrituração de duplicatas, que é um ativo financeiro, o sistema de escrituração ele tem que ter conhecimento pleno do que está ocorrendo com aquele ativo financeiro. Então, se foi pago, ele tem que ter informação. E nessa primeira esteira em que o dinheiro vai direto, não passa por ele, como é que ele sabe, né? A gente colocou uma condição para usar essa esteira. Quem está recebendo pode ser o banco liquidante do FDIC. Ele, de alguma forma, tem que estar conectado a esse ecossistema para informar para aquele escriturador, eu recebi aqui um boleto referente ao pagamento da duplicata tal, pode dar baixa nessa duplicata. Tá? É isso que a norma vai. Como isso vai ser implementado, aí é papel dos escrituradores, dos bancos liquidantes e tudo. Tá? Aí, essa esteira que a gente... foi até a última que a gente acrescentou para tentar entender que há uma inércia em relação a esse mercado. A outra esteira é em 2 etapas, que aí o dinheiro passa pela conta do escriturador, o que não é nenhum absurdo se você pensar em valor mobiliário. Tá? Quando você pensa que você tem escriturador de ações, de debêntures, às vezes são corretoras de patrimônio de 5 milhões, entendeu? Está lá recebendo dividendos, eventos referentes a esses valores mobiliários que elas estão escriturando. Tá? Esse dinheiro vai para a conta dela, você confia que você vai receber, né? Então, o escriturador, esse dinheiro poderá passar, é uma segunda esteira. Então, o dinheiro junto com a informação vai para o escriturador, ele vai receber o dinheiro, vai receber a informação, essa duplicata, esse dinheiro se refere à duplicata tal, e no mesmo dia ele repassa isso para o titular. Tá? E a gente está falando de empresas, muitas delas muito grandes, que já operam sistemas de pagamento aí que circula bilhões de reais todo dia. Tá? E a esteira que é o alvo.
A terceira esteira é o que você falou, eu chego agora no instrumento inteligente. Esse é o nosso alvo. Quando a gente pensa assim, daqui a alguns anos, a gente pensa o mercado 99% nessa esteira, que é o instrumento inteligente. Por quê? Porque ele reúne o que existe de melhor nas outras duas. O dinheiro vai direto, então não incorre no risco das duas etapas, que é a segunda esteira, e ao mesmo tempo, informacionalmente, é tudo automático, tá? A gente está criando o boleto dinâmico, é o projeto mais adiantado. Então, é um boleto que é paradoxal que a gente fala que quer desvincular a duplicata do instrumento, mas ao mesmo tempo a gente permite que o instrumento seja conectado, mas já como entidades separadas, tá? Esse é o ponto. Porque antes você tinha o boleto e o recebível imiscuídos numa coisa só. Agora você vai ter as duas entidades muito bem separadas, aí sim você pode permitir uma conexão de instrumentos de um ao outro. Então o boleto ele se conectará a uma duplicata e o próprio sistema de liquidação do boleto ele vai consultar o escriturador para saber, no momento que o sacado pagar o boleto, ele vai consultar o escriturador, o boleto tal que está associado à duplicata tal foi pago, para quem que eu mando dinheiro. Aí ele envia o fluxo para o titular da duplicata e o próprio sistema de escrituração vai informar o escriturador, pode dar baixa, entendeu? Então, a terceira esteira é o alvo do Banco Central. A primeira e a segunda é intermediário, tá? É transição que a gente permite. Pode ser que a segunda esteira de pagamento de 2 etapas subsista em alguns casos, tá? Você tem empresas, você sabe quem são as empresas. Você tem empresas de grande porte que vão atuar como sistema de escrituração. E ninguém tem não tem muito receio em relação a essas empresas, tá? Então, pode ser que subsista, mas eu diria assim, a gente espera que mais de 90% do fluxo financeiro desse mercado, ele ocorra pelo boleto, e aí futuramente a gente quer ir para o Pix dinâmico para ter uma função semelhante, tá? É muito na linha dessa conversa de liquidação e de notificação do sacado, né? Uma pergunta que surge muito é em operações comissárias, sem notificação do sacado, como é que vai passar a acontecer? Elas não vão mais ser possíveis? Todas as operações vão obrigatoriamente ter uma notificação para o sacado, no caso de operações de risco sacado? Quer responder? Bem, eu acho que as operações comissárias eu precisaria de mais elementos a propósito, né? Mas eu diria o seguinte, a notificação, ela é uma obrigação legal, é uma obrigação que está prevista no Código Civil. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o ecossistema, especialmente o sistema de escrituração, ele permite que ela seja feita. Então, assim, se ela será ou não feita, aí é uma prerrogativa, né, de quem está financiando fazendo o financiamento, provendo crédito. Então, eu, mesmo sem conhecimento sobre as operações comissárias, eu diria isso, que quando você faz uma cessão, a notificação está prevista em lei. Agora, se ela será feita ou não, cabe ao financiador realizá-la ou, eventualmente, de acordo com seus critérios, não fazê-la. Então, tá? O que precisa é um sacador, um cedente querer antecipar e uma instituição financeira querer comprar aquele recebível. Perfeito. Isso independe do sacado, né? O sacado ele vai acabar sendo notificado por aquela operação. Perfeito. Então, até só mais uma pergunta ainda nesse ponto. Numa operação como essa, o sacado ele pode negar uma operação ou não? Não, ele simplesmente está numa condição em que ele tem que ser notificado para que possa realizar o pagamento de forma adequada para o novo credor, que em geral será o novo financiador, mas ele não tem essa prerrogativa de impedir que o sacador faça uma operação com o financiador. Então não cabe a ele fazer nenhum tipo de restrição. Isso aí tem até uma cláusula, né, na lei que torna inválida qualquer cláusula que impeça que o fornecedor ele negocie a duplicata dele, né? Porque hoje eles poderiam colocar num contrato, né? Mesmo um contrato comercial, mesmo que tenha a lei falando que isso não vale. Então tem até na regulamentação isso é previsto. Ele diz, né, que é inválida cláusulas desse tipo. Agora, a gente sabe que existe uma dinâmica, né, de relação entre o fornecedor. Assim, a gente não sabe se o sacado vai querer retaliar ou alguma coisa desse tipo, tá? Do ponto de vista de revestimento legal, né, Rafa, a lei tentou impedir que a liberdade econômica do fornecedor, do cedente, de
negociar aquela duplicata, tá? Como isso vai ser feito na prática, né? Quem tem poder, eu acho que permanece essas relações de poderes entre eles, entendeu? Do ponto de vista legal, acho que foi até aí que a gente conseguiu. Perfeito. É o artigo 10º da Lei 13.775, que estabelece como inválido uma cláusula que limite a negociação da duplicata. Mas, como disse o Ricardo, isso é uma questão legal. Agora, do ponto de vista operacional, as coisas talvez tenham uma outra dinâmica, né? Então... Eu queria puxar um pouco um gancho inicial que vocês trouxeram da questão informacional também, né? E a gente, enfim, sabe que hoje no mercado de recebíveis de cartão, por exemplo, quando a gente consulta uma agenda de unidades de recebível, enfim, de arranjo de pagamento, a gente tem a informação futura, né, de vendas passadas e de agenda informação futura e tal. E que há uma discussão, enfim, para que seja incluído aí algum tipo de histórico e tudo mais e tal. Em duplicatas, qual é a visão de vocês em relação à qualidade informacional e a trazer a informação mais rica possível para o mercado, né, para os financiadores poderem, inclusive, conceder, enfim, a oportunidade de desconto em taxas mais competitivas, enfim, no fim da linha, reduzir o custo do crédito, né, para as pequenas e médias empresas, para as grandes também, enfim, né, como é o objetivo aí, um dos objetivos da norma, né? Então, queria que vocês falassem um pouquinho da questão da agenda das duplicatas, né, e como é que um sacador vai poder enxergar essa relação ou vai disponibilizar essa relação para os financiadores também e assim por diante. A gente teve uma preocupação maior, né? É importante ter em mente, né, que o papel do Banco Central é dar o norte, né, e é o papel do sistema de estruturação junto ao mercado de fazer o detalhamento para chegar nesse norte, né. Então a gente teve a preocupação nessa norma de duplicatas, eu diria até que foi um aprendizado de cartões, de exigir que a agenda tenha histórico, tá? Então, que eu me lembre, a gente leu a convenção e que eu me lembro dos manuais, eu não me lembro o prazo direito, se vai ser 1 ano, alguma coisa assim, tá? Vai ser uma agenda histórica que vai ter literalmente duplicata a duplicata, que foi liquidada daquele sacador, talvez nos 6 últimos meses ou no último ano, tá? Então é o máximo de granularidade, porque a norma nem fala que precisaria ser tão granular, porque a gente não sabia se uma exigência de muita granularidade poderia transformar esse arquivo, deixá-lo muito grande e tal, mas na avaliação dos sistemas de estruturação que eles mandaram para a gente foi a total granularidade, né? Então, em tese, vamos supor que seja 1 ano de janela, você vai conseguir ver duplicata a duplicata, passada, que foi liquidada, se não foi paga, como foi paga. Eu não me lembro direito se tem você teria... Acho que a anotação comercial um financiador também não pode ter. Tem um certo limite de visibilidade, né? Mas eu acho que, do ponto de vista de informação para permitir a avaliação de crédito, está bastante rica, tá? Está bastante rica. Então, você vai ver uma janela no passado, uma a uma, e eu acho que vai ter histórico de pagamento, tudo, e vai ver uma janela futura, que aí não tem limite, né? Aí, se tiver duplicata já emitida a vencer daqui 5 anos, vai aparecer na agenda essa duplicata, tá? Então, eu acho que isso aí foi bem interessante. É um produto que vai ser cobrado pelo produto, então sempre tem a questão de preço, né? Uhum. E a gente vai ver, né? Vamos ver qual vai ser o preço, como é que isso vai ser distribuído, né, esse serviço para o mercado, tá? Mas a gente está bem animado, tá? Agora, é possível que precise de adaptações, né, para que isso realmente seja efetivo. A princípio, pelo que eu percebi, vai ter muita informação para que possa ser feito. Eu acho que eles estão criando a agenda do sacado, não só a agenda, porque a norma fala muito da agenda do sacador, tá? Uhum. Mas nada impede que eles criem a agenda do sacado. Exato. E como um sacado liquida para aquele sacador diferente de outro. Eu acho assim, são riquezas de detalhes muito boas. Tanto histórico quanto futuro. Então, assim, foi até aí que a gente foi e cabe ao mercado. Por isso que a gente chama de ecossistema, tá, gente? Porque a ideia do ecossistema é essa diversidade, essa surpresa, né? Em relação a coisas que surgem, que o Banco Central sequer pensou, entendeu? Eu comparo muito assim, o que a gente está criando é tipo foi até num seminário que eu dei, falei que é a usina de Itaipu, tá? Você cria, imagina, né? Teve um investimento público muito forte na construção da usina hidrelétrica. O que surgiu em função da usina hidrelétrica, de eletrificação rural, de novos negócios, né? Quem criou a usina não tinha muita noção do que poderia
surgir a partir daí, né? Então a expectativa nossa é essa. Então. Acho que com certeza esse histórico de relacionamento, e se a gente conseguir expandir isso até para o sacado, vão ser informações muito ricas para análise de crédito das instituições financeiras, né? E além disso, um outro ponto que traz muita ajuda nessa análise de crédito e também está previsto na regulamentação é o aceite, manifestação do sacado, né? Eu queria explorar um pouquinho mais isso, porque se fala muito do aceite em 10 dias, manifestação em 15 dias. Se vocês puderem contar um pouco para a gente de prazos e como de fato isso vai funcionar, e até falar um pouquinho do aceite tácito também, como que vai funcionar isso na nova dinâmica. Você chegou no assunto, a principal justificativa para eu ter trazido o Rafael. Rafael brilha, Rafael. Rafael, se perguntarem de aceite, você assume aí, Rafa. Vai, é só hora de brilhar, Rafael. Pois é. Não, eu acho assim, a duplicata é um título antigo, né? E é um título que tem uma série de atos cambiais passíveis de serem realizados. Então a duplicata pode ser endossada, pode ser aceita, pode ser avalizada. E todos esses atos cambiais caíram em desuso, porque a duplicata, afinal de contas, desde meados da década de 70, anos 80, ela deixou de ser emitida. E passou, então, a ser emitida, comercializada, executada em juízo com o nome de duplicata virtual, né? Então, com esse projeto, com a Lei 13.775, nós estamos restaurando o título de crédito e desvinculando a emissão e a negociação do título de crédito do instrumento de pagamento. Pois bem, com isso, os atos cambiais voltam a ser praticados. Então você vai ter um endosso de transferência de uma duplicata com todas as características do endosso. Você tem eventualmente um aval, que é uma característica importante, né? Porque você garante um título de crédito, você garante uma operação financeira, coisa que hoje não é feito. E você terá também uma duplicata sendo aceita. O aceite é uma matéria legal e nós não estamos tratando na regulação de matéria legal. Portanto, o aceite ele continua sendo disciplinado pela Lei 5474 de 68. Tá? Só que agora ele vai poder ser feito sob modalidade escritural. Então você tem um aceite que será feito dentro daquele prazo de 10 dias. Se não for, e veja só, nós já recebemos reclamações ou então sugestões de empresas e mesmo de financiadoras dizendo que esse prazo é um prazo insuficiente, tendo em vista a forma como as negociações são feitas, as distâncias do país, etc. Mas é matéria legal. Tá? Existe uma construção do chamado aceite presumido, então aceite tácito, que é o aceite posterior a esses 10 dias. Nós vamos precisar entender como é que a jurisprudência vai entender isso, vai construir em torno desse aceite, tendo em vista que o aceite voltará a ser praticado. Tá? Então, assim, o aceite ele pode ser feito, ele é obrigatório, mas em algumas situações ele pode não ser realizado. Ele pode ser realizado sob a modalidade parcial, então existe um aceite parcial, e neste caso, o sistema de escrituração prevê o quê? Prevê a realização de anotações comerciais, que é o exemplo que a gente sempre dá da alface, né? Você comprou 10 maços de alface, recebeu 8 maços, ou recebeu 7, ou então recebeu os 10, mas recebeu com qualidade diferente. Você pode dar um aceite parcial e fazer uma anotação comercial. E toda essa riqueza de informações, essa riqueza de detalhes, vai se refletir na duplicata, que por sua vez será negociado com essas características. Tá? Então, o aceite, atualmente, existe o aceite que é feito tacitamente, o aceite que é feito tacitamente, e esse aceite ele continuará sendo feito se a jurisprudência entender dessa forma, porque isso é uma previsão da Lei 5474. Tá? Então, e acho esse que o aceite tácito é o que vem depois de 10 dias. Depois dos 10 dias. Sem o aceite formal do sacado, né? Sem o aceite formal do sacado, perfeito. Mas aí existe um período também de manifestação do sacado, que ele vai retornar que pode ser o aceite, ou ele pode dar alguma informação de que aquela nota, como você falou, os 8 maços de alface chegou 6. Essa manifestação ele tem quantos dias de prazo? Não, isso é depois desses 10 dias que ele pode fazer algum tipo de anotação na duplicata, ou então
até em algum documento em parte, porque no sistema de escrituração nós estamos prevendo que esse tipo de anotação conste numa parte ali do próprio sistema, né? Uma notificação, né? Seria o lançamento de algumas informações referentes ao produto ou ao serviço que foi entregue. Bom, então acho que sobre aceite é isso, né? É uma matéria legal e a gente vai ver como é que a jurisprudência vai entender o aceite que eventualmente que não venha a ser dado dentro dos 10 dias. Complementando, é isso, né? A gente não tinha margem, o Banco Central não tem margem. A gente tem que seguir o que está na lei. Se a lei está mal construída, ou não está adequada para a dinâmica mercantil de hoje em dia, é algo que vai ter que ser visto na prática. Tá? Mas a gente previu na nossa regulamentação que o sistema tem que ter a capacidade de aceitar o aceite. Foi até aí que a gente foi. Prazo que ele tem que ser feito, o que acontece se não for feito, isso tudo fugiu da nossa regulamentação. Vai para a esfera legal, que obviamente vai ter que ver como vai se adaptar, né, à volta do uso do título de crédito. Tá? Porque se estivesse sendo usado, ainda que cartular, todas essas questões estariam presentes já hoje em dia. Tá? Acho que a gente falou bastante do sacado, né, de instituições financeiras, e aí vamos falar um pouco do sacador também. Então, como o sacador precisa se preparar para essa nova dinâmica? O sacador, ele é o cedente, o fornecedor, né, tem vários nomes aí, né, ele de certa forma é o principal alvo da nossa regulamentação, né, dentro desse conceito que o Rafael mencionou do Open Asset, de empoderar aquele que detém a posse inicial do ativo financeiro. Tá? Foi o que a gente fez com os lojistas com cartões, que a gente está fazendo agora com os fornecedores. Tá? E a norma prevê uma relação contratual do fornecedor com o sistema de escrituração. Né? Então, o sistema de escrituração é que a lei da duplicatas tem o livro de registro de duplicatas. Né? Perfeito. É como se você estivesse contratando alguém para gerenciar o livro de registro de duplicatas dele. Tá? Da mesma forma que uma empresa, na hora que lançar ações, contrata um banco para controlar o livro de ações dela. Tá? Então, ele está contratando essa empresa, né? E aí a emissão da duplicata é uma prerrogativa do sacador. Tá? E ele que decide, né, se ele quer ou não emitir uma duplicata daquela fatura, e essa emissão vai ocorrer dentro do sistema de escrituração. Né? Agora, o mercado está criando capilaridade para essa relação, tá? Que não está na norma. Tá? Eles estão criando a figura do agente de escrituração, tá? Não está previsto na norma. Né? A gente previu, do ponto de vista de intermediação, a gente foi muito claro e previu isso dentro do lado do sacado, naquela linha de estender o tapete vermelho. O sacador ele já vai ter uma relação mais próxima do ecossistema. Né? Ele que vai, em geral, ele que vai ter essa relação com o escriturador. E o mercado está criando essa figura, né, que podem ser bancos, podem ser terceiros, que vai fazer essa ponte. Tá? Mas, no final das contas, há uma relação contratual entre o sacador e o escriturador. Aí, como ele vai se integrar, aí cada caso é um caso. Né? Você vai ter sacadores grandes que vão pegar o ERP deles, vão direto no sistema de escrituração, vão fazer uma integração direta. Pode ser que tenha sacador que utilize um desses agentes, que podem ser até bancos, para fazer essa intermediação. Né? Mas, no final das contas, o recado é o seguinte: banco não escritura duplicata. Banco não escritura duplicata. Tá? Pela norma, você só pode ter a escrituração de duplicata feita por sistemas do mercado financeiro, instituições operadoras de sistema de mercado financeiro. Tá? A IF ela pode atuar como agente de escrituração, que a norma não prevê, mas é possível, simplesmente para fazer uma ponte para o sacador ter alcance a um sistema de escrituração onde de fato serão emitidas as duplicatas. Tá? E além de instituições financeiras, tem plataformas, né, outras soluções que podem atuar como agente de escrituração e agente de registro, né? Sim. É importante que tenha isso. É aquela história do ecossistema. Tem que surgir esse tipo de coisa. Porque vai circular muita informação, né, do sacador. Né? O agente de escrituração possivelmente vai saber com o que ele está negociando, quanto que está negociando. Então, ao mesmo tempo, a gente sabe que precisa de capilaridade. Né? Mas surgir esses independentes é interessante porque, ao mesmo tempo, facilita a vida do sacador e isola um pouquinho ele, né, essas informações, né, para que ele tenha mais assim,
tranquilidade na hora de ter essa relação com o estruturador e fazer as negociações que ele queira fazer. Tá? E para viabilizar esse sistema todo, essa dinâmica toda que foi criada, que de fato aconteça, né? Assim, que todo o objetivo do Banco Central com a regulamentação aconteça de fato. É isso. E não só um comentário sobre o seu ponto, né? Então, às vezes, o banco pode ter a intenção de fazer esse meio de campo como agente de escrituração, entretanto, o sacador pode ter relacionamento bancário com 8 bancos, né? Então, não necessariamente ele quer fazer isso através de um ou outro, enfim, né? E, no fim da linha, ele tem uma necessidade que não é muito ligada à economia real ali, ele precisa arrumar a contabilização dele, ele precisa estar, né, não só compliant com a parte regulatória, mas também a operação dele não pode ficar mais pesada e mais cara por causa disso, né? Tem que ser uma coisa, então, realmente a gente vê bastante oportunidade aí. Fazendo uma última pergunta aqui sobre cronograma. Vocês falaram um pouco sobre cronograma e faseamento, mas a gente não falou de datas, né? Então, se vocês puderem trazer um pouco em datas mesmo, até para criar essa urgência, né, nos stakeholders da dinâmica. A gente está com um plano de testes para ser... Ele foi enviado, foram feitas várias críticas e parece que eles retornaram com o plano de testes, parece estar bem melhor, atendeu aos pontos que o Banco Central, principalmente a supervisão, aprovado esse plano de testes, aí tem um prazo, eu não estou lembrado direito, mas se eu não me engano é 1 mês para os aspectos individuais de bordo e mais acho que 2 meses para interop. A Plat já foi declarado como operacional, e já informaram que a Plat está operacional. E aí depois disso é um processo interno, né? Quem passar nos testes é um processo interno lá do DEORF, que faz essa autorização, tá? Mas assim, é um processo que, de certa forma, né, se uma vez enviada a documentação, os manuais já foram enviados, os regulamentos já foram enviados, o que seria anexado seria o resultado dos testes atestando que aquele sistema está pronto para entrar em operação, né? Então a gente tem uma expectativa, assim, espero, no máximo, no primeiro trimestre de 2026, a gente tem aí pelo menos os primeiros 2, talvez, sistemas sendo autorizados, tá? Então, o ecossistema começaria mais ou menos no primeiro trimestre de 2026, naquele processo agora de faseamento. Tá? Ou seja, é um assunto importante que as empresas têm que estar olhando para estarem prontas. Eu acho que a empresa não deve esperar aquela data, entre o mais obrigação, cedo, né? Entre o mais cedo possível, assim, de fato, para usufruir do ecossistema, tá? Claro. Assim, é lógico que, como eu disse, no início a gente espera uma entrada um pouco mais lenta, justamente para que se teste, tá? Mas uma vez que você tem esse faseamento da interop, não há muita necessidade de você ficar esperando, né, uma obrigatoriedade de chegar da forma como está previsto na resolução 4815, tá? Já tem, e aí para usufruir mesmo, para ver vantagem, tá? Eu queria que, mesmo sem essa obrigatoriedade de grande, média e pequena, naturalmente as empresas vissem valor nisso, né, e migrassem para esse ecossistema. Tá? Agora, precisou desse norte, né, para a gente ter certeza que essa migração vai ocorrer. Tá? Eu acho que a gente está encaminhando aqui para o encerramento. Queria abrir para vocês, se tem alguma coisa que vocês queiram adicionar, que não foi falada, que vocês acham importante colocar aqui. Não, assim, de novo agradecer a Abrir aí por convidar a gente, né? Como eu disse, assim, é importante a gente começar a se aproximar, né? Eu espero que as informações que estão sendo aqui discutidas, né, isso aí alcance um público bastante grande, né? E é isso, assim, assim, acho que tem que ter essa ciência de que o Banco Central não resolve tudo, né? Não tem como você resolver jornada de cliente com uma norma do Banco Central, senão a norma teria que ter 500 páginas, né? E existe uma jornada de cliente que vai ter que ser construída, né? Foi dado o norte, a gente tenta garantir que esses sistemas vão estar prontos, operacionalmente prontos, né? Mas são muitos detalhes, são muitas questões que vão ter que ser construídas dentro dessa jornada para dar fluidez. Então, é de se esperar que no início você tenha algumas fricções, né? Até que tudo fique a roda gire com mais suavidade, né? À medida que você começa a operar de fato, né, e você começa a identificar quais são os problemas da vida real, né, e você começa a atacar aqueles problemas. E novamente, mesmo do ponto de vista regulatório, é uma evolução, a gente sabe que essa norma não vai ficar desse jeito como ela está hoje, né, o que tem ocorrido com cartões, né, e a gente, na medida do possível, se tiver um determinado aspecto que a gente tenha que entrar com
de forma mais micro, a gente eventualmente entra, tá? E para tentar fazer esse papel de coordenar os diversos atores para esse objetivo comum, tá? Eu só queria agradecer, foi muito legal e ficamos à disposição para novos esclarecimentos. Muito obrigado. E em nome da Abrir, eu quero agradecer a presença de vocês, acho que foi um bate-papo super rico e muito obrigada por estarem aqui hoje. Muito obrigado e marcaremos outros. Agradeço, gente. Estamos à disposição aí.